Bom, pessoal, nesse nosso primeiro encontro, né, a gente vai discutir um pouco sobre a economia como ciência, né? O que é a economia, né? Do que a economia se ocupa, né? O que ela tenta resolver, né? E para isso a gente começa com essa definição, é uma definição bem simples, que vai dizer assim, ó, economia é uma ciência social que estuda a alocação de recursos escassos entre os alternativos e fins competitivos. Vou tentar entender um pouco melhor o que são esses usos alternativos e recursos escassos. Né? Como recursos, a gente vai considerar na economia, né, vai chamar às vezes de recursos produtivos também, ou fatores de produção, mão de obra, capital ou bens de capital, recursos naturais, tecnologia, capacidade empresarial. Então, esses recursos, qualquer atividade econômica que a gente for fazer, ou qualquer atividade econômica que existe, ela tem que usar pelo menos um desses recursos, tá? Quando não for a combinação de dois, três ou de todos eles. Então, a mão de obra, pode ser uma mão de obra especializada ou não, o capital ou bens de capital, né? Então não é só o dinheiro que a gente vai usar, às vezes uma máquina, um equipamento que você usa para fazer alguma coisa, a gente chama de bens de capital. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica, os equipamentos, as máquinas, até o prédio dessa fábrica, eu posso dizer que isso é um bem de capital. Tem também os recursos naturais, né? Água, petróleo, a terra, no caso da agricultura. Né? Esses são esses três primeiros são os recursos mais comuns, né, que sempre foram mais falados na economia. Mais recente, algumas pessoas têm enfocado essa questão da tecnologia, né, que eu vou precisar de para fazer o meu produto ou realizar a minha atividade, eu tenho que ter uma tecnologia por trás disso, e a capacidade empresarial, que vai tratar principalmente aí, né, daquela pessoa com capacidade para combinar todos os outros recursos e chegar a atingir um determinado objetivo. Bom, usos alternativos, então, eu estou pensando em todos esses N produtos que existem na minha economia. Eu vou usar todos os recursos escassos ou recursos produtivos para produzir alguma coisa em um determinado tipo de uso. O nosso problema na economia começa quando a gente considera que todas as pessoas, as sociedades, os países, eles vão ter necessidades ilimitadas. O que é isso? Todo consumidor ele sempre quer consumir alguma coisa a mais do que ele está consumindo no presente. Ele nunca vai estar satisfeito. Ele está sempre pensando ou sempre querendo alguma coisa a mais. E isso vale muito, às vezes também para países, né, para uma determinada sociedade, por um grupo de pessoas. Tá? Posso pensar assim, ó, eu tenho países em que a necessidade, no momento, é alimentar a população. Ele precisa de comida para alimentar todo mundo. Alguns outros países eles já passaram dessa etapa. Eles começam a se preocupar é, com a habitação. Ou então eles vão começar a se habitar não, eles vão começar a se preocupar, né, em educar aquela população. Se eu pego alguns países mais desenvolvidos, determinado, como por exemplo Suécia, Noruega, né, esses países já resolveram problemas de alimentação, de habitação, de educação. Então eles estão preocupados o que agora? Com aposentadoria, eles vão se preocupar com o meio ambiente, eles vão ter algum outro tipo de necessidade que vai além daquelas que já foram satisfeitas. Tá? Então a gente vai avançando nesse seguinte sentido. Eu tenho recursos escassos e eu tento satisfazer essas necessidades que são ilimitadas. Né? Ou seja, no final eu nunca vou conseguir satisfazer todas essas necessidades, né, em função desses recursos escassos. Então começa a surgir o que a gente vai chamar de problemas básicos da economia. Que problemas são esses? Já que eu não posso satisfazer todas as necessidades
das sociedades, eu vou ter que começar a decidir assim, ó, o que eu vou produzir? Onde é que eu vou empregar esses meus recursos escassos, né, para tentar satisfazer essas necessidades? Não posso pensar assim num país. O orçamento de um país, ele vai ter que, a sociedade vai ter que tomar uma decisão. Eu vou pegar os meus, se eu não posso fazer tudo que eu preciso, eu vou pegar os meus recursos e vou empregar, fazer hospitais, ou então vou fazer escolas, né? Ou então a gente tem um bom exemplo agora, né? Vou pegar o meu dinheiro, os meus recursos e vou construir estádios para a Copa do Mundo. Eu vou ter que tomar algum tipo de decisão. O fato é que, devido, devido aos recursos serem escassos, eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso. Então eu tenho que decidir o que é que eu vou produzir. Tá? Outra questão, como e quanto produzir. Qual a quantidade de cada produto que eu vou fazer na minha economia? Ou como é que eu vou fazer isso daqui? Mas se a gente voltar lá atrás, relembrando os recursos, por exemplo, história da mão de obra. Se eu chego num país como a China ou como a Índia, que eu tenho uma população enorme, eu tenho muita mão de obra, na hora de eu se decidir como eu vou fazer uma atividade econômica, com certeza eu posso pensar em utilizar bastante do meu recurso mão de obra. É ele que está mais disponível naquela economia. Talvez eu tenha mais mão de obra e menos capital. Então, nesses países, a decisão do como passa por utilizar um número maior de pessoas. Diferente dos países que a gente já citou. Chego lá na Suécia, então é uma população pequena, mas é um país rico. Então a minha decisão do como fazer, né, naturalmente vai envolver o quê? Utilizar mais capital ou mais bens de capital do que mão de obra. Então eu vou pegar e, ao invés de contratar um monte de gente, construir equipamentos, automatizar os processos, utilizar mais do fator de produção, do recurso que eu tenho disponível. Né? E por fim, para quem que eu vou produzir isso? Né? Já pensei o que, como, quanto e para quem é que vai consumir isso. É uma outra decisão que vai ter que ser tomada. Tá? Em algum momento você vai ter que decidir, olha, esses consomem, esses de cá não consomem. Né? Então esses daqui são os que a gente chama de problemas básicos da economia. A economia está sempre tentando responder esse tipo de pergunta. Né? Por isso que a gente vai desenvolver ou vai existir a essência da economia. Então, quando você pensa assim, olha, como é que eu vou resolver esses problemas básicos de forma a garantir o maior bem-estar possível para a minha população? Como é que eu vou resolver isso? Quem é que sabe a resposta para aquelas perguntas do o que produzir, como, para quem, quanto? Quem é que vai conseguir responder isso? Então, ao longo da história, né, a gente teve assim vários grupos de economistas, vários grupos de pessoas tentando encontrar respostas ou defendendo, né, um determinado tipo de resposta para essas perguntas. Daí que surgiram o que a gente vai chamar na economia, né, das escolas econômicas. Tá? Daí que surgem os grupos que defendem opiniões diferentes, né, que vão discutindo sobre isso. Alguns vão ficando esquecidos, outros têm razão e vão conseguindo um número maior, convencer um número maior de pessoas. Né, mas é desse processo que nasce a teoria econômica, né, os postulados, algumas pouquíssimas leis e as propostas da economia. Tá? A gente tem só como exemplo, né, bem geral, tem a escola clássica, escola socialista, neoclássica e revolução keynesiana, né, que representa o pensamento do Keynes, que era um economista, e a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Então, por exemplo, dessas escolas surgiram, por exemplo, surgiu, por exemplo, a economia de mercado. Ela vai me dizer assim, olha, quem responde aquelas perguntas lá de trás é o próprio mercado. Tá? Os clássicos vão dizer, olha, o mercado sozinho resolve ou responde todas aquelas questões. Melhor o governo não interferir lá de forma alguma. Tá?
socialistas vão começar a pensar em uma economia planificada, né? O governo vai começar a decidir o que tem que ser feito nessa economia. O governo vai responder aquelas perguntas. Vocês não lembram da antiga União Soviética, mas já estudaram isso talvez em algum momento, que ele era um exemplo de economia planificada. O governo respondia a isso, tá? E depois, principalmente com Keynes, né, essa economia de mercado ela começa a ter algumas diferenças. Eu posso ter uma economia de mercado sem interferência nenhuma do governo, que era o que os clássicos decidiam, né, e uma economia de mercado com interferência do governo. Que é isso? O mercado vai agindo sozinho e em determinados momentos o governo vai interferindo para corrigir algumas distorções, né, alguns problemas que vão surgindo. É o que a gente vê hoje na maior parte das economias. Claro que a gente não pode, nem sempre essa interferência vai ser resultar em uma coisa boa, mas é uma forma de interferir, né, nessa economia. Então, na tentativa de resolver esses problemas básicos, foram surgindo as escolas, as teorias, os grupos de pessoas, né? E dessas escolas, a gente tem a ciência econômica, a gente tem a teoria econômica. De forma geral, a gente vai poder dividir isso daí, ó, em 4 assuntos principais, tá? Essa é uma divisão que nós vamos fazer aqui, até para ajudar a gente a entender um pouco das matérias que a gente vai usar durante o curso, né? Que a gente vai dividir em microeconomia, macroeconomia, economia internacional e desenvolvimento econômico. A microeconomia, a gente sempre vai pensar em unidades individuais, um consumidor, um grupo de consumidores, ou do outro lado, um grupo de produtores, né? Então, essa decisão do consumidor, o que eu vou comprar, como é que eu vou escolher isso, o que faz com que o consumidor queira ou não comprar alguma coisa. Tá? Vamos pensar de cara, preço. Então o preço da laranja faz com que o consumidor decida ou não comprar aquela laranja, tá? Vale para diferentes produtos aí. Produtor, a mesma coisa. O que ele vai escolher como o que ele vai produzir, né? Como é que ele toma essa decisão de produzir alguma coisa, tá? É uma unidade individual. A gente está sempre pensando assim, o produtor de um determinado produto, ali um determinado grupo de produtos. Tenho também um estudo de mercado dentro da microeconomia. Como é que funciona essa interação entre produtores e consumidores? Nós vamos pensar num preço regulando essa interação, né? Aumenta o preço, o consumidor não quer comprar mais, mas o produtor quer vender mais. Ou diminui o preço, o consumidor se interessa e o produtor não se interessa mais. Então essa interação, né, é um dos assuntos que a gente pode estudar, por exemplo, dentro da microeconomia. Quando a gente passar para macro, né, o nome, o macro, já está dizendo, eu estou pensando na minha economia como um todo. Então, ao invés de eu olhar um grupo de consumidores ou um produtor, eu vou começar a pensar numa economia, uma economia do Brasil, por exemplo. E aí vou começar a tentar entender como é que essa economia funciona, tá? Como é que é a renda, o produto desse país inteiro? Como é que funciona o investimento no Brasil, a poupança, tá? Consumo de todo mundo por todos os produtos diferentes. Tá? Tem um nível geral de preços, que aí está relacionado, por exemplo, com a inflação. Aí não é mais o preço daquela laranja que a gente falou no slide anterior, mas é o nível de preços da minha economia, tá? E vai por aí afora, tá? A gente vai ver mais tarde um pouco que existem diversas variáveis que vão ajudar a gente a entender como que funciona essa economia macro, né? Depois a gente tem um pouco que a gente chamou de economia internacional. Quando eu pensar nessa economia brasileira e a relação dela com as economias de outros países, né? Então como é que funcionam, quais que são as variáveis que vão nos ajudar a entender essa parte internacional, e um pouco do desenvolvimento econômico, né? Que o desenvolvimento é o que? É o melhorar a qualidade de vida da minha população, ou voltar, né, naquela questão
Como é que eu vou satisfazer as necessidades do maior número possível de pessoas dentro da minha economia, tá? Então, o desenvolvimento vai ajudar a gente também a entender um pouco disso daí. Então, são questões que a gente vai tratando mais para frente dentro dentro do curso, dentro das outras disciplinas. Tá? Lembrando sempre, ou voltando aqui, ó, a essência, né, a ideia central da economia é essa discussão dos recursos escassos com as necessidades ilimitadas. Por isso que muitas vezes as pessoas associam a economia de escala está relacionado com a lei da escassez. Né? Já que eu tenho recursos escassos e não consigo fazer tudo que todo mundo quer, eu tenho que começar a pensar, né, como atingir o maior bem-estar possível dessa população e chegar aí no que a gente chama de problemas básicos da economia. O que eu vou produzir, como, quanto, para quem? Né? É daí que vai surgir ou vai nascer a, a teoria econômica. Aí que a gente vai discutindo mais para frente durante o curso. Né? Por hoje, nesse momento, a gente fica discute até aqui e depois vai aprofundando mais nessa questão toda aí.